Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia você que acompanha o Papo das 9 ao vivo, direto do meu cafofo aqui do Rio de Janeiro. Eu espero que seja uma semana gloriosa. Segunda-feira, 4 de maio, estamos iniciando mais um ciclo. E vamos combinar, o Brasil tem muitos problemas, mas aqui não há monotonia. O que não falta é notícia, é acontecimento. E a nossa meta aqui, para você que está acessando pela primeira vez o Papo das 9, é reforçar a cada dia a nossa coragem de seguir em frente, respeitando a quarentena, ficando em casa se possível e tendo cuidado de priorizar a nossa sanidade, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, a temperança, a lucidez para perceber o que nos convém fazer, pensar, sentir e de que jeito? Que sejamos bons gestores de nós mesmos. Essa é a meta, a mais importante nesse instante. Eu vou aqui, antes de abrir o Minutos de Sabedoria, reportar o desencarne de Aldir Blanc. Vocês devem se lembrar, semanas atrás, a gente pediu ajuda à família do Aldir Blanc, esse grande compositor, autor, cantor. Se você gosta de O Bêbado e o Equilibrista, que é uma das suas músicas inesquecíveis, renda hoje uma vibração a esse espírito que cumpriu missão, né? Fez o dever de casa dele conosco nesse mundo cultural, artístico, literário, uma pessoa muito importante para a cultura brasileira. E antes de abrir o Minutos de Sabedoria, eu também queria agradecer a quem assina no Papo das 9 como Nutri Marcela Giordano, porque é quem pediu o número da mensagem. Todo dia a gente abre ao acaso Minutos de Sabedoria e ela depois no Stories coloca o estudo que certamente ela faz depois do Papo das 9, como mote de meditação e inspiração da página aberta ao acaso aqui. Muito obrigado. Então, hoje abrimos ao acaso na mensagem 219 do livro Minutos de Sabedoria, do nosso parceiro espiritual Pastorino, que diz o seguinte, olha que lindo. Logo que o sol despontar no horizonte, saúda-o com um pensamento de louvor ao Pai e Criador, levantando-se também e iniciando o seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim poderá deitar-se, ao finalizar o dia, com uma consciência feliz por haver cumprido o seu dever. Há algumas expressões aqui que me parecem, como sempre faço nesse momento, gosto de compartilhar insights meus. Vocês tenham claramente absoluta liberdade, fiquem à vontade, cada um tem o seu insight, pensamento inspirado pela mensagem. No meu caso aqui, eu acho bonito essa sincronicidade com a natureza. O dia começa, a gente começa junto. Nós temos um metabolismo que responde à luminosidade do sol. Quando o sol se põe internamente, a gente vai apagando os circuitos metabólicos também. Então existe uma área da saúde que estuda justamente a necessidade da gente ter hora para levantar, hora para dormir, hora para comer, né? Educar o corpo para os horários de certas questões inerentes à nossa sobrevivência e à nossa saúde, porque esse regramento favorece a saúde. Tá? Uma outra questão, quando ele fala do trabalho, iniciando o seu trabalho, no dia 1º de maio a gente comentou isso, o trabalho não é só o trabalho da subsistência material, carteira assinada, ganha-pão. Trabalho é qualquer emprego de tempo e energia numa atividade útil, né? Então, útil no sentido mais amplo. Útil para você, útil para a sua coletividade, útil para o planeta, útil para todo mundo. E
quando fala do dever, né? Que é uma palavra forte, o dever. É o nosso compromisso com a vida, porque ninguém veio ao mundo a passeio, todos nós deveríamos em algum momento da existência nos dar conta de que Deus não joga dados, foi a expressão que Albert Einstein usou. Não há o acaso. A vida não é resultado de uma combinação aleatória de fatores. A vida tem um propósito, tem um sentido. E a gente está aqui, entre outras razões, para descobrir o que viemos fazer nesse planeta. Então é muito bonita a forma como Pastorino arruma as ideias e nos inspira para uma segunda-feira gloriosa de trabalho, nesse sentido da utilidade e serventia. Muito bem, recomendação de leitura para hoje, posso dar agora? 50 grandes ambientalistas de Buda a Chico Mendes. Não é interessante? Só o título já é interessantíssimo. 50 grandes ambientalistas de Buda a Chico Mendes, de Joy A. Palmer. Vamos lá, é um livro que mostra na história da humanidade quais personalidades na história, né, se manifestaram clara e abertamente com discursos e atitudes que remetem ao cuidado com o meio ambiente. Seria um bom resumo. Eu não vou ler os 50 nomes, me permitam. Mas aqui, Buda é o primeiro. Eu vou dizer alguns nomes famosos e talvez surpreendentes para quem não fazia associação desses nomes com o ambientalismo. Buda, Aristóteles, São Francisco de Assis, Francis Bacon, Jean-Jacques Rousseau, Goethe, famoso escritor alemão, Ralph Waldo Emerson, um importante escritor e pensador americano, Charles Darwin, da teoria da evolução, Henri Thoreau, que eu falei aqui outro dia, do texto Desobediência Civil, Karl Marx aparece aqui na lista. Alguém vai dizer, comunista! Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer. Vamos lá, nomes que vocês conheçam. James Lovelock, que eu citei aqui, autor da teoria de Gaia. E na reta final temos Gro Harlem Brundtland, que é uma norueguesa que esteve no Rio de Janeiro durante a Rio 92 e ajudou a pautar a Rio 92. Qual é o assunto da reunião? Essa mulher, considerada uma das 3 mulheres mais influentes do século passado, porque ela foi chefe de Estado na Noruega, ela foi a secretária-geral da Organização Mundial da Saúde, muito importante, e ela simplesmente coordenou os trabalhos da Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Chico Mendes e Vandana Shiva. Então temos, incrivelmente, um livro que abre caminho para uma reflexão sobre o que é ser ambientalista e como, antes desse termo ser inventado, já existiram na história da humanidade ambientalistas, ou seja, pessoas que atentavam para a necessidade de termos apreço à ética do cuidado para com a natureza, para com o planeta. Sugestão de doação para hoje, inspirado na petição de Sebastião Ilé Salgado, questionando os 3 poderes da República sobre a necessidade urgente de proteger as comunidades indígenas do risco de genocídio com o avanço do desmatamento e os desmatadores levando junto o coronavírus. Eu sugiro que vocês que queiram ajudar os povos originais do Brasil que estão em situação extremamente aflitiva, acessem o site do Instituto Socioambiental ISA, socioambiental.org, fácil de guardar, socioambientaltudojunto.org, e lá vocês vão encontrar 36 campanhas diferentes, espalhadas pelo Brasil, que dão cobertura neste instante para combater a Covid-19 e oferecer alimentação, remédio, álcool gel,
para as comunidades indígenas que estejam vulneráveis à replicagem, ao contágio do novo coronavírus, entre no site do Instituto Socioambiental. Eu conheço o ISA. Primeiro livro que eu fiz foi em 2003, O Meio Ambiente no Século XXI. Nós reunimos 21 autores. Eu fui coordenador e fui um dos autores. Então eu reuni 22. Lá estiveram Fritjof Capra, José Goldenberg, Leonardo Boff, Fernando Gabeira, um timaço, para falar sobre 21 abordagens distintas de 21 áreas do conhecimento sobre meio ambiente. A destinação dos direitos autorais se deu pelo voto. Eu fiz uma votação, pedi que cada coautor escolhesse uma destinação. Venceu o ISA, o Instituto Socioambiental. Então, quem quiser ajudar as comunidades indígenas que precisam, neste momento, de socorro para evitar um genocídio com contágio do coronavírus, socioambiental.org. E você escolhe valores, projetos, o que você quiser. Vamos fazer um resumo das notícias. Eu não quero usar palavras em inglês desnecessariamente. Então não vou falar briefing, como eu vinha falando. Resumo de notícias. Aliás, a minha gratidão à Clara Dutini, que acompanha o Papo das 9, mora em Portugal, e falou como em Portugal eles não usam live, usam vivo, ao vivo. Telemóvel é o celular. Ela me deu todo o glossário das palavras que evitam o inglês e usam o português castiço original de Portugal. Vamos fazer esse exercício aqui, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não somos reféns dessa língua, não queremos ser. Vamos lá. E agora, vamos fazer um resumo das notícias. Eu estou pedindo para o Anderson mandar de novo as perguntas, porque eu estou com um laptop, eu vejo as perguntas aqui na letrinha miúda, mas precisa chegar no meu laptop. Vamos lá. O Brasil segue na sua rota de crescimento do número de pessoas contagiadas com o novo coronavírus e pessoas que vêm a óbito. Nós já somamos, e eu cantei essa bola no sábado, ontem, mais de 100 mil casos de contágio de novo coronavírus em nosso país, o que transforma o Brasil no 9º país do mundo em número de contágio. E nós somamos mais de 7 mil mortes, o que coloca o Brasil em 7º lugar na lista de países com óbito. Apenas o Rio de Janeiro, estado onde eu estou, já passamos de 1.000 óbitos aqui, o que tornaria o Rio o 23º, se o Rio de Janeiro fosse um país, o 23º país no ranking do número de óbitos. Nessa posição, o Brasil já ultrapassou China, Holanda, Irã, Alemanha. E a gente está fazendo força para chegar no topo desse ranking. Porque por aqui, na atual fase da pandemia, não era nem para a gente respeitar a quarentena. Era para a gente começar a praticar lockdown, que são as medidas ultra restritivas em favor da disponibilidade de leitos na rede pública e na rede privada, principalmente na rede pública. E a gente está com as taxas de adesão à quarentena fragilizadas em boa parte do país. São Paulo hoje inaugura a restrição de circulação em vias por veículo automotor. Foi a medida encontrada por São Paulo para tentar reduzir a circulação de pessoas usando automóveis e também a necessidade, a obrigação de, em usando o transporte público, fazê-lo com máscaras, né? Então, a gente precisa entender o momento da pandemia. Vários estados que estavam programando, inclusive São Paulo, flexibilizar a circulação de pessoas, mudaram de ideia. A hora é de restringir. A hora é de promover quarentena. E ainda, apenas o Maranhão tem lockdown. São Luís e outras 3 cidades. Tecnicamente, mais cidades deveriam aplicar o lockdown. Eu comentei isso outro dia aqui. Ouvindo os especialistas, provavelmente Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo
já teriam algum motivo para aplicar essas medidas severas e restritivas. Aí me parece que tem uma questão política, porque o desgaste existe. Mas se a coerência com a ciência é de não permitir aglomeração de pessoas, e as pessoas estão se aglomerando, essa é uma questão que se coloca. Muito rapidamente eu gostaria de falar sobre ontem. Mais uma vez o presidente da República deu um mau exemplo ao se manifestar no Palácio do Planalto, sem máscaras, do lado da filha, sem máscara, numa multidão aglomerada sem máscara, cumprimentou pessoas e fez comentários numa manifestação que defendeu intervenção militar, fechamento da STF, aquela coisa toda. Há um componente de ilegalidade ou de anticonstitucionalidade aí. O presidente deu declarações antidemocráticas e, mais uma vez, foi na contramão do que diz o novo ministro da Saúde, Nelson Tais, o que dizia o ex-ministro da Saúde, Mandetta, o que afirma a Organização Mundial da Saúde e o que os brasileiros tentam a duras penas cumprir. O presidente fez propaganda da anticiência e penso eu que agiu de forma irresponsável, porque sendo ele o chefe da nação, não deveria dar mau exemplo para a nação. Havia duas bandeiras ontem, de Israel e dos Estados Unidos, que são países que o presidente Bolsonaro respeita e diz ter um ótimo relacionamento com seus dirigentes, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Pois bem, verifiquem o que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos e em Israel, e principalmente o que Trump e Netanyahu fazem no enfrentamento da pandemia. Creiam, não tem nada a ver com o que o presidente do Brasil tem falado e feito. Nada a ver. Politizar a pandemia significa elevar o número de óbitos, elevar a taxa de contágio e entrar na história como alguém que, ao desrespeitar a ciência, fomentou mortes no Brasil de forma desnecessária. Porque profissionais de saúde estão na linha de frente, perdas foram contabilizadas no mundo inteiro. Quem é profissional de saúde sabe que corre risco. Quem é serviço essencial sabe que corre risco. Se vier a óbito, está no contexto do serviço essencial. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de mortes que podem ser evitadas. Quarentena que precisa ser respeitada. E tudo isso, nesse momento, só o Brasil no mundo inteiro enfrenta essa fratura na ausência de um consenso político para enfrentar o inimigo comum, que é o novo coronavírus. Lamentável. Muito bem. Luciana, André, como se pode caracterizar o estado de depressão? Importante não confundir estado depressivo com depressão. Estado depressivo é da vida. Tristeza, melancolia, desalento. Quem está vivo sente isso a vida inteira, em momentos da existência. E a gente não tem que ficar problematizando isso. Tem aquele filme Divertidamente, da Pixel, né? Que mostra como a tristeza ela tem uma função importante, pedagógica na nossa existência. A gente não deveria estigmatizar a tristeza por princípio, porque ela é uma manifestação da nossa natureza e ela também nos ensina a viver. Episódios de estado depressivo são absolutamente normais, não se aflija com isso. Depressão é outra coisa. Depressão é uma anomalia, uma alteração importante na bioquímica do cérebro. Eu vou falar da ciência da Terra. Com base nos estudos que fiz para lançar o livro Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Ouvi muita gente. Levamos 20 anos para fazer esse livro. A Cláudia me ajudou muito na reta final, sem ela não seria possível. E estamos aí falando não por conhecimento técnico meu. Eu estou aqui na função papagaio de reproduzir o conhecimento de quem é psicólogo, psiquiatra, da ciência médica. Depressão é a alteração na bioquímica do cérebro quando há um prejuízo nas sinapses cerebrais.
quando os neurotransmissores não conseguem comunicar rapidamente os estímulos elétricos do pensamento. Há um delay, há um retardo. Então a depressão, ela é essa dificuldade enorme da pessoa fluir, da pessoa, digamos, seguir naturalmente a vida, respondendo aos estímulos da vida. Não existe nenhum teste clínico, nenhum equipamento até o momento que consiga confirmar um diagnóstico de depressão. A pessoa é declarada depressiva após uma consulta em que o especialista, psiquiatra e alguns psicólogos têm esse know-how, tem esse conhecimento, de fazer um questionário, aplicar um questionário e perguntar para a pessoa várias coisas. Como é que está o teu sono? Como é que está o teu apetite? Como é que você está interagindo socialmente com família, amigos, colegas de trabalho? Como estão os seus sonhos? Como é que você passa o dia? Que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos lhe acontecem com você? Então, esse questionário, essa anamnese, vai determinar se a pessoa tem ou não depressão e, se tiver, se é depressão leve, moderada ou severa. Poderá haver a indicação, a prescrição médica do uso de algum medicamento que terá a função de acelerar os estímulos, as sinapses cerebrais. Cada medicamento tem uma combinação de substâncias e o médico haverá de escolher aquele medicamento mais adequado com base nessa anamnese, nesse questionário, e na dosagem considerada apropriada. E é muito comum e frequente que as pessoas deem retorno ao médico dizendo: eu senti isso, eu senti aquilo, não está legal isso, melhorei naquilo, para ajustes na calibragem do medicamento. Só o medicamento resolve? O medicamento é importante, é uma ferramenta auxiliar. O apoio psicológico também é indicado. O psicólogo é um facilitador, ele também tem suas ferramentas de tentar descobrir como vai a pessoa, que estímulos, que influências ela teve ao longo da vida, da família, nas relações amorosas, dos amigos, que informações inatas essa pessoa está trazendo, como é que o sonho dessas pessoas comunica situações da existência, e o psicólogo vai reportar a quem está fazendo esse trabalho junto, porque é um trabalho de parceria. É o psicólogo e quem está recebendo essa ajuda dando retorno, feedback, retorno. E aí temos a descoberta de mecanismos do inconsciente que o psicólogo consegue traduzir e interpretar e que ajudam as pessoas. Eu já me submeti 3 vezes na minha existência até aqui ao nobre trabalho de facilitadores que são psicólogos. Eles me ajudaram a entender melhor quem eu sou, por que eu tenho certas reações que nem sempre me agradam e por como eu posso lidar com isso de uma forma positiva e construtiva. Então, apoio psiquiátrico é importante, apoio psicológico também. Por último, mas não menos importante, já que eu sou espírita, a fluidoterapia, que seria o passe magnético, que não só os espíritas praticam, mas seria uma irradiação de fluidos medicamentosos processados no plano espiritual, que a gente, ao receber, somos objeto de uma profilaxia no nosso campo eletromagnético. Então, há uma interferência positiva na maneira como a nossa energia se comporta, né? Então, para terminar, porque senão eu falo disso o tempo todo e tem outras perguntas aqui, a gente pode voltar a esse assunto se vocês quiserem depois. É muito importante que a pessoa com depressão, mesmo não se sentindo bem, não tendo esperança, e a gente tem que ter muita paciência, amor e respeito pela pessoa que tem depressão. Ela não vive aquele momento porque ela quer. Ela não escolheu viver aquele momento. E o fato de nenhum exame acusar a depressão não significa que aquilo seja algo trivial, simples de resolver.
Porque o depressivo sofre muito quando é acusado de não fazer força para sair do buraco em que se meteu. Isso é fake news. O depressivo precisa de ajuda, ele precisa de apoio, ele precisa de conhecimento de quem está por perto para saber o que é a depressão. Respeitem o depressivo, deem ajuda, deem suporte, e isso é fundamental para o processo de tratamento e para essa rota terapêutica que não se resume a remédio, psicólogo ou passe. Quem está do lado tem que trabalhar junto, tá? Quem vos fala teve, em boa parte da infância e da adolescência, dentro de casa, uma pessoa da minha família que teve depressão. E nós aprendemos, tudo isso que eu estou falando não é teoria. Tudo isso que eu estou falando foi objeto de pesquisa que eu fiz e que eu vivenciei também dentro de casa, na minha infância e adolescência. Christian Dimitrios. Bom dia, André. Escutando aqui da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. Adoro isso daí. Como conciliar racionalmente ciência e religião, já que muitos pressupostos da religião não encontram o amparo da ciência? Bom, vamos lá. Religião se situa no território da fé. Ciência está situada e assentada no território de uma metodologia que comprova, explica um determinado fenômeno. Então nós temos aqui claramente colocadas as distâncias que separam o território da fé do território da ciência. Agora, quando a doutrina espírita preconiza a fé raciocinada, é porque quando investigamos, por exemplo, o fenômeno da mediunidade e usamos a ciência para aferir a credibilidade do fenômeno dos mortos se comunicarem, nós estamos usando a ciência para afirmar que a morte não existe. Então, tem que ter muito cuidado assim para a gente entender que a ciência tem objetos de investigação e métodos para aferir a credibilidade de certos fenômenos com base naquilo que se comprova. Precisa ter prova. A fé não necessariamente precisa de prova. Eu não preciso de uma prova de Deus para Deus existir. Eu não preciso cobrar de Deus. Manifeste-se. Faça um raio cair aqui perto de mim agora. Se você fizer isso, eu acredito. Deus não se submete a nossos caprichos. Deus é uma experiência. Lao Tse no Tao Te Ching, né? Na filosofia taoísta, diz que o insondável que se pode sondar não é o insondável. Deus não cabe em palavras. E talvez Deus não se renda a uma equação que o explique. É possível que um dia a gente descubra isso. Einstein não conseguiu. É possível que outro consiga. Mas isso para quem crê em Deus é irrelevante. Quem acredita em Deus não precisa, propriamente, da metodologia científica para sentir Deus, né? Então não sei se me fiz entender. No caso do Espiritismo, aonde a ciência se revelar diferente do que preconiza a doutrina espírita, Allan Kardec, que codificou a doutrina, disse: sigam a ciência, esqueçam o Espiritismo. Então vejam o apreço que a doutrina espírita tem pela ciência. Não é pouca coisa. Daniela Gomes, de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Oi, Daniela. André, você tem lembrado mais dos sonhos? Abraço fraterno. Sim, tenho. E possivelmente quem é psicólogo haverá de explicar esse fenômeno. Eu não tenho uma explicação. Mas vi com algumas pessoas próximas que os sonhos, de fato, parecem. Nesses tempos de cessação de movimento, parece que a nossa mente ficou menos ocupada de quinquilharia, de lixo, detritos mentais, os mil nadas do dia a dia, e digamos, essa forma da gente decantar o espaço da mente e conseguir processar melhor certas informações, talvez esteja por trás da facilidade com que estejamos acessando sonhos. Uma hipótese.
Denise Pinot. André, o que o motivou a pesquisar e escrever Viver é a Melhor Opção? O livro que eu falei sobre prevenção do suicídio. Bom, em resumo, porque essa história é longa. Eu tive numa reunião mediúnica a informação de uma pessoa que num primeiro momento não se identificou, depois eu soube que ela foi um irmão meu de outras vidas, irmão consanguíneo, Marcelo Ribeiro, que me estimulou a pesquisar enquanto jornalista o fenômeno do suicídio, sobre o qual eu não tinha nenhuma atração e interesse, dizendo que suicídio era caso de saúde pública no Brasil. Isso em 1999. E eu resolvi aceitar o desafio fazendo a pesquisa e me surpreendi com os dados e com o tabu em torno do tema suicídio. Daí para frente eu já disse que a história é longa, eu tive a confirmação com médiuns sérios, de credibilidade, de que Marcelo Ribeiro de fato era quem dizia ser. Aliás, eu disse para o Marcelo, eu vou ter que checar tudo que você está falando, porque no Espiritismo não é porque alguém se diz espírito e se manifesta que a gente compra a versão, não. A gente vai investigar. E eu não tardei em confirmar a autenticidade da informação, pesquisar o assunto, e mais tarde descobri que isso estava encaixado como tarefa minha nessa existência. Então eu procurei fazer minha parte, sou voluntário colaborador do CVV, faço palestras, escrevi com a Cláudia esse livro, Viver é a Melhor Opção. Temos vídeos na internet, no meu canal de YouTube você vai ver um monte de vídeo falando sobre prevenção do suicídio. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já falei sobre isso em instituições espíritas, já falei isso em instituição judaica, já falei isso dentro de igreja, já falei isso em terreiro de Umbanda, já falei isso em simpósio latino-americano de psiquiatria, já falei isso em congresso brasileiro de psiquiatria. A gente está aí. Chamou, fui. E, obviamente, sempre pedindo licença porque não é a minha área de formação. Mas eu me baseio em bons autores, cientistas e pesquisadores de renome, o que me deixa mais tranquilo, porque não estou compartilhando opiniões, estou compartilhando fatos da ciência, o estado da arte da ciência psicológica e psiquiátrica. Padu Castro. André, sabe algo a respeito das atitudes do antiministro do Meio Ambiente com o antigoverno federal de avançar na Mata Atlântica para negócios imobiliários e agronegócio? Pois bem, eu tenho que tomar cuidado com a vibração, né? Então vamos lá. O antiministro, que foi condenado em primeira instância por improbidade quando era secretário do Meio Ambiente em São Paulo, nos últimos dias, redigiu uma minuta de decreto sugerindo ao presidente Bolsonaro que reduza em 10% a área de proteção da Mata Atlântica. É bom lembrar que mais de 100 milhões de brasileiros que vivem na região sudeste e outras onde há franjas de Mata Atlântica, mais de 100 milhões de brasileiros precisam dessa área verde para beber água, porque as nascentes e os mananciais que produzem a água, que abastece mais de 100 milhões de brasileiros, têm origem na região protegida de Mata Atlântica. É lamentável que quem está ocupando o Ministério do Meio Ambiente não tenha compromisso com a proteção ambiental. Nunca teve, não é surpresa. Como o presidente também nunca teve apreço por meio ambiente, ainda em campanha disse que não queria ter um Ministério do Meio Ambiente. Vocês podem não se lembrar, eu me lembro. Ele chegou a declarar, depois de presidente eleito, ainda não empossado, que não queria ter um ministro do Meio Ambiente, pensou em juntar a agricultura com o meio ambiente, numa única pasta. E o que é o Brasil? O Brasil é o país do mundo campeão mundial de água doce, 12 mil rios e córregos, tem a maior floresta tropical úmida do planeta,
tem a maior quantidade de área de solo fértil pronto para o plantio sem precisar derrubar uma árvore para garantir produção agrícola, etc. Tem uma área equivalente ao estado de Minas Gerais em pastagens degradadas e abandonadas por maus pecuaristas. E nós temos no mundo o lugar com a maior biodiversidade. A maior diversidade biológica do planeta encontra-se por aqui. Portanto, ser ministro do Meio Ambiente no Brasil não é pouca coisa. Só o ICMBio responde pela proteção de aproximadamente 10% do território brasileiro. Parques nacionais, áreas de proteção integral, áreas de proteção ambiental. Então, meus amigos, é muito sério, é muito grave o que está acontecendo e é preciso ficar atento. Democracia, quando funciona bem, inibe crimes cometidos mesmo ou principalmente por quem está no poder. Nos regimes totalitários e ditatoriais isso não é possível. Numa democracia é. Alô, Procuradoria-Geral da República, alô, Ministério Público, se liga na missão. Vamos lá. A Márcia de Fortaleza, Ceará. Oi, Márcia. Por mais que tente usar do que fala a nossa doutrina, não consigo entender toda essa gente saindo em passeata. Ô, Márcia, assim, todo respeito, né? A doutrina espírita não blinda ninguém de ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, ganancioso, mau caráter. A doutrina espírita, ela não é mágica, assim, você se torna espírita e você, opa, agora eu estou em outro nível, outro patamar, né? A doutrina espírita é ferramenta. Então nem todo mundo que se diz espírita usa a ferramenta. O que o Kardec, só porque você falou da doutrina, eu vou pedir licença a quem não é espírita para lembrar, respondendo a minha amiga do Ceará. Kardec deixou eternizado nas obras básicas a seguinte informação. Você se lembra disso, Márcio? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. Para quem para quem codificou o espiritismo, ser espírita é isso. Dobrar as suas más inclinações, não é isso? E transformar-se moralmente. Ah, mas fulano que é espírita está falando isso, fulano que é espírita está fazendo aquilo. Quem disse que é espírita? Tem uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, se eu não estiver enganado, ditada pelo espírito André Luiz, e que diz que no umbral, que seria uma zona sombria psiquicamente para onde seguem os espíritos que desperdiçaram tempo e energia fazendo bobagem na Terra, fazendo o que não devia, em favor de si próprio, do meio em que está inserido e do planeta, há um lugar no umbral reservado a espíritas, dirigentes espíritas, que não teriam seguido aquela orientação, aquela recomendação de Kardec. Olha, para ser verdadeiramente espírita, você precisa transformar-se moralmente e realizar esforços para dobrar as suas más inclinações. Não importa o cargo que você ocupa, não importa quanto tempo você diz que é espírita, não importa quantos passes você já tomou, não importa quantos litros de água fluidificada você já ingeriu. Nada disso importa. Gláucia, Rio de Janeiro. André, tem ouvido o número de pessoas recuperadas da Covid-19. Essa informação nos faz bem, mas fico pensando se também vai estimular as pessoas a desistirem do isolamento social. Pode comentar? Posso. Eu tenho um amigo da Globo News, Alexandre Roldão, que ficou 8 dias internado com Covid-19 no hospital aqui do Rio. Eu posso dizer o nome dele porque ele já deu publicidade ao que lhe aconteceu. Ele escreveu um belo artigo no jornal O Globo, falando do que foram esses 8 dias. Ele, naturalmente, venceu a doença.
E ele desenvolveu anticorpos. Se você puder ler o artigo do Alexandre Rodão, porque ele é bem informado, ele é um jornalista, ele tem que estar bem informado, é obrigação profissional. Ele está por dentro da seguinte situação. A Organização Mundial da Saúde não considera as pessoas curadas da Covid-19 e com anticorpos imunes a um recontágio e imunes a problemas que o recontágio possa eventualmente causar. O vírus é novo, a gente ainda está conhecendo a dinâmica desse vírus, razão pela qual, Gláucia, quem venceu a doença tem muitos motivos para festejar, mas nenhum motivo para deixar de se proteger. Ana Paula Itaipava. André, poderia nos contar desde que idade você se interessa pelas questões ambientais? Sou educador ambiental e gostaria de saber um pouco mais de sua história. Pode comentar? Essa história é longa. Eu vou resumir. Eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade onde há mar e montanha por perto, pelo menos de onde eu moro, em Laranjeiras. E eu tenho uma interação desde pequeno com fauna e flora. Se eu não fosse jornalista, eu seria veterinário, eu adoro animais. E eu, na verdade, quando cobri como radialista pela Rádio Jornal do Brasil AM, a Rio 92, há 28 anos atrás, o mundo parou para o maior encontro da história até então, reunindo quase 200 reis, rainhas, chefes de Estado, ditadores, que vieram ao Rio de Janeiro. Aqui vieram Fidel Castro, Rainha Elizabeth, presidente George W. Bush, presidente da França, François Mitterrand. Assim, o mundo veio para o Rio. E do Rio de Janeiro lançou-se a ideia do desenvolvimento sustentável. Eu cobri essa conferência. Eu guardo até hoje o crachá da ONU para poder transitar pela conferência e eu levei para casa documentos, tratados, estudos. Foi o meu primeiro curso intensivão de meio ambiente. Eu me descobri irremediavelmente vinculado não apenas a uma afinidade que já existia, mas a necessidade de me qualificar como jornalista com informações. Fui buscar na academia uma formação. No ano 2000 eu fiz um curso de pós-graduação em gestão ambiental na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde hoje sou professor do curso de geopolítica ambiental. Criei na Pontifícia Universidade Católica do Rio, há 16 anos, foi 2004, o primeiro curso do Estado do Rio de jornalismo ambiental. O segundo curso do Brasil, que eu fiz essa pesquisa na época, só a professora Ilza Girardi, da Federal do Rio Grande do Sul, oferecia um curso na Faculdade de Comunicação ligado à área ambiental. Ela é minha grande amiga, foi muito generosa quando eu fiz contato, falei, como é que você dá o teu curso aí? Acabou que eu fiz outra coisa, fiz outra grade curricular, outro projeto pedagógico, mas ela me ajudou muito a pensar como é que a gente erradica o analfabetismo ambiental de jornalistas. Hoje, na PUC, eu tenho, além de jornalistas, na minha turma, publicitários, estudantes de direito, estudantes de cinema, estudantes de relações internacionais. Eu tenho estudantes de engenharia ambiental. Então, na PUC, é um curso que virou multidisciplinar, embora seja oferecido como disciplina eletiva na Faculdade de Comunicação. Vamos lá. Emília, quais os dias em que você está no programa Em Pauta? Olha, isso varia. Em tese seria segunda e quarta-feiras, mas o Em Pauta não é uma ciência exata. Semana passada eu fui, faltando 1h30 para o programa entrar no ar, falou, Trigueiro, pelo amor de Deus, você pode vir aqui. Eu estava na emissora, era meu dia de trabalhar na TV Globo, como repórter. Acabou dando, mas eu estava todo... Estava com uma camisa já meio amassada da reportagem, aquela coisa toda. Nessa hora, vamos que vamos. Então, em tese, eu estarei hoje, estarei quarta-feira, mas se eu não aparecer, guarda a resposta que eu estou dando, tá? Não é uma ciência exata. Hoje é dia de Estúdio I.
Hoje, quinta-feira, Estúdio I, na parte da tarde com a Maria Beltrão, é mais previsível. Mas também não é uma ciência exata, é mais previsível. Marluce Cabral, se um dos exames do nosso gestor mostrar positivo para a Covid-19, ela se refere ao presidente, que tipo de crime lhe seria imputado pelo fato dele ter declinado das recomendações da OMS? Eu não sou da área do direito, eu não gostaria de chutar ou especular sobre isso. Agora, mesmo que ele não tenha Covid-19, mesmo que ele não tenha sido contagiado pelo vírus, já há uma questão ética grave, porque no Código Penal existe tipificado o crime contra a saúde pública. Então, é uma situação muito delicada, gente. É tão surpreendente e nos causa tanta perplexidade que eu nem gosto de ficar especulando, porque parece que eu estou torcendo para acontecer isso ou aquilo. Eu quero paz, eu quero um país em paz, eu quero um país que repita a experiência de rigorosamente todos os outros países, onde a gente consiga unir forças para enfrentar o inimigo comum, que é uma pandemia que já contagiou mais de 100 mil pessoas e já matou mais de 7 mil brasileiros e continua crescendo. É pedir muito? Pelo amor de Deus, né? Vamos. Ana Carioca, André, o que você acha do programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente, que vai criar usinas de incineração de resíduos? O antiministro se apropriou de uma dinâmica que antecedeu a indicação dele para ser antiministro. Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vejam vocês, gente, como é que a gente quer inventar a roda o tempo todo e surfar na onda de eu fiz, eu aconteci. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já estabelecia a possibilidade de se produzir energia elétrica a partir da incineração de lixo. Não tem mais o que dizer. Simples assim. Mas o ministro ajudou a desregulamentar um aspecto disso, outra coisa. Ok, ótimo, beleza. Só que lixo é assunto de prefeito, não sei se vocês sabem, quer dizer, quem cuida de lixo, coleta, transporte e destinação final de resíduos é assunto de prefeito. Governadores e o governo federal podem ajudar, destravando burocracias, baixando uma ou outra portaria, criando um ou outro estímulo. Quem tem a palavra final, quem faz gestão de resíduos sólidos é prefeito. Muito bem. A Rosângela pergunta, André, como agir quando você não quer mais encontrar alguns amigos espíritas? Tem muito espírita aí no Papo das 9, hein? Que zombam da quarentena e vão até as carreatas. Fiquei decepcionada. Cada um assuma perante a lei da vida as responsabilidades por seus atos. Isso é livre-arbítrio. Elisete, André, bom dia. Nos fale um pouco sobre o Greenpeace. Tenho ouvido opiniões diversas, não sei o que pensar. Abraços de Uberlândia. Bom, o que eu sei sobre o Greenpeace? O Greenpeace foi uma das mais importantes organizações não governamentais pioneiras no mundo, questionando em diferentes países procedimentos lamentáveis que afrontam a proteção da vida. Então a gente vai ter o Greenpeace na Alemanha reagindo contra usinas nucleares, a gente vai ter o Greenpeace no Japão contra a pesca de baleias, a gente vai ter o Greenpeace em diferentes lugares dos Estados Unidos protestando contra produção de lixo tóxico, são várias bandeiras por lá, e no Brasil o Greenpeace também tem atuação. Bom, o que a gente poderia falar sobre essa ONG? Ela foi, como disse, uma das pioneiras, e ela tem sim um portfólio de serviços prestados ao meio ambiente. Eu respeito o Greenpeace. E justamente por incomodar interesses de quem vai na contramão da proteção da vida, quem prioriza apenas e tão somente os lucros, sem se dar conta do nível escatológico de depredação, destruição,
devastação ambiental, cria campanhas que estigmatizam não apenas o Greenpeace, mas outras organizações não governamentais. As ONGs, de uma forma geral, é uma coisa medieval. A gente está no século XXI voltando a falar de iluminismo, para tentar entender o atraso mental, eu diria, criminoso, um delay, a gente retrocedeu na capacidade de investigar e perceber, sem fake news, a verdade dos fatos. As pessoas não checam as informações, bebem de fontes contaminadas, se intoxicam de inverdades e fazem juízo de valor com falsas premissas. Por isso que eu estou dizendo que é um período medieval. E com todo o respeito a quem realmente acha apropriado chamar qualquer presidente de mito. Não precisamos de mitos, não precisamos de heróis, não precisamos de um paizão, alguém que nos coloque no colo, o nosso guia. A função de qualquer dirigente político é fomentar o debate, a transparência, a participação da sociedade no compartilhamento de responsabilidades e decisões. Os países que fizeram isso são países civilizados e desenvolvidos. Nós estamos nos aproximando perigosamente de um modelo de governar da Venezuela. Não estou exagerando dizendo isso. Informem-se. Já comentei, Ana Cristina, da Ilha do Governador, o que você me perguntou sobre a questão política. A Cleide Arantes me pergunta se esses números crescentes de contágio e de óbitos no Brasil da Covid-19 poderiam demover o presidente e o ministro da Saúde de uma certa... O ministro da Saúde está fazendo o dele de forma um tanto tímida, né? Me parece. O presidente está na contramão. A Cleide pergunta se as estatísticas podem mudar comprometimentos públicos em favor da quarentena, etc. Ô, Cleide, a gente já está há mais de um mês com a pandemia no Brasil circulando comunitariamente, o vírus. Não tem motivos para acreditar, nessa altura do campeonato, em nenhum despertar da consciência. Tomara que eu esteja errado. Tomara. Cíntia Irakawa. Bom dia, André. Queria saber o que falta para o impeachment do Bolsonaro juridicamente falando. Bom, se tem um assunto que o brasileiro domina é impeachment, porque a gente já empichou 2 presidentes. Normalmente, ou o processo é encaminhado pela Procuradoria-Geral da República ao STF, ou o Congresso inaugura o processo de impeachment via Câmara dos Deputados. E isso tem sua sequência até chegar ao STF. Juridicamente falando, é isso. Agora, o que falta para acontecer é PGR ou Câmara dos Deputados entenderem que seja o caso. Fernando Hilário, achou que a fala do presidente teve um tom de ameaça? Olha, gente, claramente teve o tom de ameaça, mas o Brasil é mais. A democracia brasileira merece respeito. As instituições, com todas as suas limitações e falhas, têm, no sistema de freios e contrapesos, esse equilíbrio dinâmico persiste. Então, é lamentável. Eu não gostaria de consumir muito tempo no Papo das 9 compartilhando realmente o que eu penso e o que eu sinto sobre isso. A minha função aqui no Papo das 9 é a gente procurar ter elementos de convicção de que isso vai passar, e vai passar mesmo. Vocês estão vendo na Europa a flexibilização na hora certa e do jeito certo das famílias que já podem passear na Espanha. Portugal essa semana, né, começa, se não me engano hoje, a flexibilizar
a saída da quarentena por etapas, sempre com máscara, devagar, cada setor da economia, escolas e universidades ainda não, devagarinho. Então, vai passar. E a gente, enquanto isso não passa, deve priorizar nossa sanidade, nossa saúde, nossa serenidade, nossa temperança, nossa lucidez, nossa tranquilidade, nossa harmonia, nosso equilíbrio. Eu, antes de conversar com vocês, eu acordo muito cedo. Em 2 momentos antes de estar aqui com vocês, eu me recolho e tento me conectar com o alto, né? E peço a Deus apenas que eu seja um bom canal. Só peço isso. Que as minhas idiosincrasias, preconceitos, imperfeições, limitações não possam contagiar vocês, por respeito a vocês. Então a minha função aqui é tentar de alguma forma, com muita honestidade, muita transparência, sim, compartilhar notícias e sim dar ênfase àquilo que me parece o mais importante. Que a gente seja senhor do nosso destino, senhora do nosso destino, e que as nossas escolhas não nos sabotem, não nos boicotem, que nos empoderem, que nos permitam sentir humor quando isso for possível, não nos abalarmos de uma forma tão preocupante diante de notícias ruins. Se lembra, uma vez eu comentei aqui o que me parece uma lição de sabedoria. Quando eu estiver num ótimo momento, me sentindo muito bem, eu não vou me deslumbrar com um ótimo momento, determinando euforia extrema, uou, é hoje, que bom! Não. Eu vou estar vibrando numa frequência gostosa, nossa, que bom, hoje está tudo fluindo, eu estou me sentindo bem, em paz, feliz, mas eu não me iludo. Isso é transitório, porque tudo na vida é transitório. Eu vou curtir a beça esse momento sem euforia. Da mesma forma, quando eu estiver me sentindo naquele território lodacento do desalento, do desânimo, do estado depressivo e da tristeza, eu não vou tornar isso mais difícil do que já é. Eu não vou me deprimir ainda mais achando que eu não vou passar por isso. Daqui a pouco passa. Então, esses estados, eu diria, passageiros, quando a gente entende que todos esses estados são passageiros, a gente consegue fluir melhor pela vida, nos bons e nos maus momentos. E a vida segue. A vida segue. A vida é um patrimônio inestimável, uma bênção, é um privilégio. Viver é um privilégio. Então que a gente aproveite cada segundo, cada minuto de existência aqui da forma mais inteligente, sábia possível. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para vocês. Por isso estamos aqui. A Ju Lima: André, o rapaz foi ontem verificar a sua internet? Não! Levei bolo da Claro. Levei um bolo da Claro. Disseram que voltarão sexta-feira. Fiz uma queixa formal e vou ligar para a ouvidoria. Eu só descobri que eu levei um bolo quando chegou no horário limite. Eu liguei para a Claro e falei: o técnico vem? Aí ele: não, a visita foi cancelada. Aí eu falei: ué, mas ninguém me avisou. Eu estou aqui esperando de 8 a meio-dia. Tudo bem que eu estou de quarentena, aí a gente valoriza um pouquinho. Estou aqui esperando. A gente perdeu moral para dizer: eu estou esperando aqui. Ué, se está esperando é porque está fazendo a coisa certa. Mas eu não falei isso, né? Aí eu falei: eu estou aqui esperando vocês. E soube porque eu liguei. Não tá legal isso, né? Enfim, paciência, vida que segue. Não foi a primeira vez que eu levei um bolo desses, mas tudo bem. Emília: essas filas de bancos, ela fala da Caixa Econômica Federal para ajuda emergencial, né, de R$600. Estão contribuindo com a Covid, não teria outra forma de pagamento? Ai, é difícil, porque qual seria outra forma de pagamento? Essas pessoas não têm conta em banco.
né? Em boa parte dos casos, a única forma de receber o dinheiro é no guichê da Caixa Econômica. E aí, foi em Vitória da Conquista, na Bahia, que teve a imagem linda das pessoas numa fila enorme, mas respeitando 1,5 metro, 2 metros. Fizeram uma imagem aérea, acho que de drone, mostrando aquela fila interminável com esse espaçamento. Sensacional. Meus amigos, 10 horas da manhã. Beijos. Até amanhã, se Deus quiser. Papo das 9 está chegando ao fim. Esse papo fica no Stories no Instagram, depois vai para o meu canal no YouTube. Tem uma segunda-feira gloriosa. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Desculpa a despedida apressada, mas o povo lá de Campina Grande que me orienta diz: acabou, senão não dá para entrar no Stories. Fiquem com Deus. Força, coragem e fé. Isso vai passar.